Eu queria conversar um pouco com vocês sobre dois livros que a Cossack Naif está publicando, dois livros meus. Meu nome é Bernardo Kucinski, eu fui jornalista durante muitos anos, também professor de jornalismo, e depois que me aposentaram pela compulsória, que impede pessoas com mais de 70 anos em pleno vigor de continuarem no serviço público, eu resolvi virar escritor. Então, o primeiro livro que eu publiquei, de ficção, chama-se K. É uma história um pouco pesada, em parte é uma história da minha própria família, e conta as atribulações de um velho pai em busca do que aconteceu com sua filha, que subitamente desapareceu na época da ditadura militar. Então, ao mesmo tempo, é um retrato de época, é uma história de uma tragédia familiar e é um pouco uma referência a essa opressão labiríntica que existia naquela época e que ainda existe hoje em muitos lugares do mundo. O K já saiu em duas edições anteriores por uma editora pequena e agora vai sair por essa grande editora que é a Cossack Naif. Também foi finalista em muitos prêmios no Brasil e deu um prêmio no exterior. E já foi publicado em espanhol, catalão, alemão, inglês e agora está sendo traduzido para o hebraico e deverá ser traduzido também ainda este ano para o italiano. Então é um livro que já marcou presença e que, através do prestígio da imagem da Cossack Naif, certamente ele vai consolidar essa presença no cenário brasileiro. O outro livro que está saindo agora, simultaneamente, é uma seleção de contos. Eu escrevi muitos contos também nesse período, mas essa é uma seleção específica de contos que também tratam do tema da ditadura. São contos em grande parte também baseados em fatos que aconteceram, que eu ouvi de um, ouvi de outro. Alguns eu ouvi em sessões da Comissão da Verdade aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Outros são histórias que meus amigos me contaram, mas todos também são trabalhados no plano da narrativa ficcional, ou seja, com muita invenção, com muito deslocamento de tempo e de espaço, com muita fusão de personagens, né? São 28 contos e o livro chama-se Você Vai Voltar para Mim, que é o título de um dos contos, por sinal um dos menores contos, mas talvez um dos mais pungentes do livro. A minha intenção ao escrever esse livro de contos, ao escrever esses contos, e principalmente concordando com a Cossack Naif de fazer uma seleção temática em torno da opressão durante a ditadura, é de tentar transmitir um pouco para os jovens que não viveram aqueles tempos o que era a atmosfera daquela época, uma atmosfera para alguns bastante pesada, de crime de perseguições, de insegurança, de ausência de direitos individuais, de muita arbitrariedade por parte da polícia e da polícia política. E, ao mesmo tempo, para os que viveram aquela época, o livro é digamos, um memento, é um espaço de reflexão das suas próprias experiências, ali tratado na forma de uma ficção. Nos dois livros, tanto o K, que é a história de uma família, como o livro de contos, que é uma história de muitos indivíduos, cada um mais separadamente, coloca-se bastante a questão da relação entre invenção e fato, invenção e relato factual, como é que pode se dar, eventualmente, uma dessas duas coisas, e através dessa fusão atinge-se até uma verdade, digamos, transcendente, por assim dizer, que o mero relato dos fatos não conseguiria e a ficção exclusivamente também não.
E também se apresenta, principalmente no K, a questão da memória, como é que os fatos passados ficaram enterrados na nossa memória e principalmente como é que a gente traz eles à tona, o que acontece nesse processo, né? De que forma a gente acaba inconscientemente afuguentando certos fatos, não querendo lembrá-los, mas ao mesmo tempo surgem outros que a gente pensava que já havia esquecido, estavam lá enterrados e vão surgindo, né? Essa que é a parte mais interessante do trabalho do escritor, de trabalhar com a memória, é ele sentir nesse processo que ele começa a garimpar, trazer à tona coisas que ele nem sabia que estavam na memória dele. Ele vai trazendo e vai relacionando aquilo com outros. E assim é que vai se dando o processo da criação, num caso como esse, em que os fatos e as recordações têm um papel importante, mas em que o autor não fica apenas naquilo. Eu espero que vocês gostem dos livros e que interajam com os livros, mandem os seus e-mails, seus SMS, suas reclamações, suas perguntas. E se eu tiver a ocasião de aparecer de novo aqui nesse site, eu responderei a todas elas.